Bezrat Hashem, Seder Shmaya, Perek Het, Mesilat Yesharim Ve'omnam. A gente começou, esse Perek fala Bederech Kniat Hazeirut, ou seja, quais são as técnicas para a pessoa conseguir conquistar as Rizut, não as Zeirut, as Rizut. Se bem que não é de todo errado, porque como a gente falou, como o Sharim falou, a gente falou na semana passada, na verdade, de forma geral, o que leva a pessoa a ser zariz, a ser uma pessoa ágil e não preguiçosa, é exatamente o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de bonenut, de meditação, que leva a pessoa a ser uma pessoa cautelosa, zahir. A gente falou que existem 3 níveis, o nível prático. Existem 3 níveis, o nível mais elevado do intelecto, que é entender que a pessoa tem que ser plena, tem o nível do sentimento, a pessoa saber falar do kavod, e depois o nível prático, o prazer e o contrário, e que a pessoa, quando ela pensa e ela analisa quão significativos, qual o valor das suas ações, quão importante são as mitzvot que ele faz, isso vai levar a pessoa a ser uma pessoa zariz, uma pessoa que vai fazer as mitzvot, e, bichlal, a Avodat Hashem dele de uma forma rápida e ágil. Isso a gente falou na semana passada. Vamos continuar. Ve'omnam, mas yuchal lagbir ha'hitorerut hazeh, mais um fator que pode, talvez, levantar um pouco mais, melhorar um pouco mais, criar um pouco mais o despertar nesse ponto, no ponto, ou seja, de fazer com que a pessoa tenha mais empolgação, que a pessoa tenha mais zrizut, que a pessoa tenha mais agilidade. Quando a pessoa para e olha e analisa todos os bens que Hashem faz com a pessoa em todas as horas, todas as épocas da vida, todas as fases. As grandes maravilhas que Hashem faz com a pessoa desde que ele nasceu até o seu último dia. Em outras palavras, o que a gente chama de Hakarat Tov. Hakarat Tov não é agradecer, em hebraico. A tradução de Hakarat Tov é, antes de mais nada, é reconhecer o bem. A pessoa, é uma fase anterior ao agradecimento. O agradecimento ele vem depois. Depois que a pessoa já entendeu que fizeram para ele o bem, ele já makir et hatová, ele já entende que ele foi beneficiado, aí ele pode agradecer. Agradecer da boca para fora é um problema muito sério. Muito pelo contrário, talvez é melhor não agradecer. Se a pessoa não realmente entende e sente a gratidão frente a Hashem. Imagina você fala para uma pessoa que você conhece, um ser humano. Você agradece ele e a pessoa sabe que você só está falando isso da boca para fora para agradar ou para, ainda mais para receber alguma coisa. Não é um agradecimento, muito pelo contrário, né? Isso é uma ofensa. Bajulação. Quando você fala de Melech HaMelechim HaMelechim, de Akadosh Baruch Hu, que ele sabe todos os pensamentos e todos os sentimentos da pessoa, não existe um relacionamento falso com Hashem. Não vamos, se a gente não faz isso com seres humanos, óbvio que a gente não vai fazer isso com Hashem. Fala no Mesilat Yesharim, quando a pessoa para e pensa, e ele analisa, ele reconhece todos os bens que Hashem faz com ele, desde que ele nasceu até o seu último dia, isso cria nele a vontade de fazer a Avodat Hashem, cria nele a empolgação para fazer a Avodat Hashem. Quanto mais ele parar, pensar e meditar sobre essas coisas, esses bens, ele vai começar a reconhecer que ele tem uma obrigação muito forte frente a Hashem, frente ao Deus que beneficia ele. É difícil, às vezes, a pessoa falar sobre Hashem abstrato, mas pensa sobre uma pessoa. Pensa uma pessoa que você sabe quanto bem ele fez para você, quanto ele te ajudou na vida. A base de tudo isso, a gente vai ver mais para frente, tem que entender. Tudo que o Mesilat Yesharim fala aqui é construído sobre uma ideia anterior. A pessoa tem que entender que Hashem não deve nada a ele. Esse é o começo. A gente já vai ver, é uma pergunta que as pessoas têm, a gente vai tratar dela talvez, mas se a pessoa entendesse que Hashem não precisava ter criado ele, e Hashem não precisa de você, e Hashem faz isso porque ele gosta de você, e por o seu bem, tenta imaginar quando eu coloco uma pessoa, cada um tem às vezes
uma pessoa que fez um favor, ou saiu do seu caminho, deu para ele um empréstimo às vezes. Às vezes alguém está numa situação complicada, tem um negócio que ele precisa fazer, vem alguém dar para ele um empréstimo, e é algo que ele vai lembrar para essa pessoa a vida toda, e a vida toda isso cria nele esse sentimento de obrigação, eu devo a essa pessoa, eu devo alguma coisa a essa pessoa. Ah, ele nunca cobrou. Ah, você já convidou ele para todas as mahot, e você já manda para ele, Mas existe um sentimento de gratidão que ele cria uma dívida de honra. Ele fala, como eu nunca vou poder retribuir o que essa pessoa fez para mim. Se a pessoa parasse e pensasse frente a Hashem, não é diferente. Não é diferente. Ela má, que primeiro a gente acha que é muvar meilá. Quer dizer, tudo que a gente tem na nossa vida, a gente dá como dado. É óbvio que é assim, igual, é muito parecido com os nossos pais, com a Chová, por isso que a mitzvah de Kibud Av Va'em é tão importante. A pessoa tem uma dificuldade especial em Leakir Tová para os pais. Existe isso. Leakir Tová. Reconhecer o bem que os pais fizeram a ele. Por quê? Porque ele nasceu dentro dessa realidade. Para ele isso é o óbvio. Não é o extraordinário. É obrigação. Mas, na verdade, a Chová de Kibud Av Va'em é pelo fato de você existir, antes de mais nada. Você fala, você me pôs no mundo. Tá bom, então sem ele você não estaria no mundo. Começa por aí. Entendeu? Por isso que mesmo pessoas que tiveram pais muito duros e muito difíceis, e que todo o resto da vida talvez não foram pais presentes, mas o próprio fato de você existir, você deve a eles. É malassot. Quer dizer, você não estaria aqui para sofrer, ou para passar, ou para não passar, se você não tivesse esses pais. Oh, isso é um a gente vai ver. Shlimaz, que a pessoa que ela nasceu com a sorte errada. Dá tudo errado para ele, culpa de todo mundo. Mas isso, na verdade, é um castigo duplo que ele dá a si mesmo. Então, vamos ver um pouco mais, a gente vai falar sobre isso um pouco, porque isso é uma ideia que às vezes a pessoa não para e pensa sobre ela, ou que tem uma dificuldade de entender, a gente fala... Então, vamos ler. Que como viu ele a emtsaim, shelo yitatzel veitarapeh me'avodato. Depois que a pessoa parar e reconhecer todo o bem que ele deve a Hashem, automaticamente ele vai se sentir obrigado, e não se sentir obrigado de que nem a gente falou, algum peso, alguma angústia. Quando você tem gratidão frente a uma pessoa, você sente de um lado uma obrigação, não é que você tem você sente um dever de reconhecer e de agradecer e de demonstrar a sua gratidão. Mas não é um dever e não é uma obrigação dessas que te persegue. Não é algo que você quer, é um dever que você você entende ele tão bem, ele faz tanto sentido na sua cabeça que você quer agradecer essa pessoa, você quer falar bem, você quer demonstrar a sua gratidão. Agora, com Hashem é mais ainda, porque com certeza você não pode fazer nenhum bem para Hashem. Um ser humano, ele te fez um favor, você às vezes pode retribuir um favor, ou vários favores. Para Hashem você não tem nada para dar para ele, porque ele não falta nada. Então, no mínimo, faz o que ele pediu. No mínimo, agradeça o seu nome, engrandeça o nome de Hashem e cumpra as mitzvot que Hashem pediu. Cumpra o que ele pediu de você. Quem quiser uma vez entender a fundo o assunto de Hakarat Hatov, vale a pena estudar o livro Tomer Dvorah. Tomer Dvorah é um livro escrito pelo Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, se não me engano, uma ou duas gerações antes do Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Ele também morava na Itália. E ele escreveu um livro de Mussar chamado Tomer Dvorah, baseado nas 13 midot de Rachamim, nos 13 atributos de misericórdia, da misericórdia divina. É um livro difícil, é um livro mais difícil, mas no Tomer Dvorah ele fala só um ponto. A pessoa às vezes ele faz um pecado, ele faz uma haverá. Fala, Kadosh Baruch Hu podia falar para a pessoa, você quer pecar, não tem problema, mas usa a sua própria vida, usa a sua própria força, usa a sua própria energia.
eu estou te dando vida o tempo todo, eu estou te dando existência o tempo todo, eu faço com que seu braço, te dou a energia para o seu braço se mexer. Você quer fazer algo que é contra a minha vontade, mas faz do seu. Mas, quer? Você não tem o seu. Você vê que a Kadosh Baruch Hu não fala isso. A Kadosh Baruch Hu, ele é sovel el bonot, ele aguenta as vergonhas, ele aguenta as ofensas, assim que ele fala lá. Como a Kadosh Baruch Hu fala, imagina um pai que deu para o filho dinheiro, e o filho pega o dinheiro e usa ele para pagar um advogado e processar o pai. É um absurdo, né? E a Kadosh Baruch Hu, ele dá para a gente a nossa vida, e às vezes a gente usa a vida exatamente dessa forma. Exatamente. Ele recebeu, tem exemplos mais fortes, né? Ele recebe um presente da esposa e usa esse presente. Às vezes, e com Hashem, se a gente parar para pensar, às vezes a pessoa pode chegar nesse nível, pode chegar a fazer isso, sabe? Tudo que Hashem deu para a gente. Hashem deu para a gente saúde, Hashem deu para a gente riqueza, Hashem deu para a gente parnassá, deu para a gente filhos. A gente usa isso que Hashem deu para a gente para ir contra a vontade dele no mundo. É um absurdo. É má. Que muitas vezes, primeiro a gente tem isso como óbvio. Isso é número um, igual nossos pais. Às vezes você vê filhos... Normalmente, quando a pessoa ela amadurece, ela tem os seus próprios filhos, ela começa a reconhecer o bem que os pais dela fizeram, que não é um varmeilá. Ele começa a entender, não era óbvio. Não era assim uma coisa... Mas, mesmo assim, às vezes tem uma dificuldade. Você vê filhos que eles... você vê filhos que eles têm uma postura frente aos pais, que você fala... Você perdeu alguma coisa no meio do caminho. Alguma coisa você não está entendendo. Os pais da família do sapato, então, fala o Meslat Sharim, dos pais, você ainda pode... Você nunca vai conseguir retribuir a vida que eles te deram, mas pelo menos você vai conseguir servir eles. A mesma coisa com Hashem. Você não vai conseguir retribuir o que Hashem deu. Primeiro porque o que ele deu é sempre mais do que o que você pode dar. Fora que ele não falta nada. Mas pelo menos faz o que ele pediu de você. Pelo menos sinta, viva com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de bem. De novo, esse sentimento é um sentimento que ele tem que ser muito refinado, porque às vezes as pessoas entendem ele como... eu tenho uma dívida que eu preciso dar para Hashem, eu fico... algo pesado, algo que me persegue, como se Hashem precisasse... Filho, Hashem não precisa de nada, ele está muito bem obrigado, ele não precisa da sua gratidão, mas é algo óbvio que a pessoa tem que, se ela parar e pensar, ela vai chegar nessa conclusão sozinha. Não estamos falando aqui de algo que persegue a pessoa e que ele a vida inteira ele gostaria de estar fazendo algo e, na verdade, ele agora não pode fazer porque malassot, né? Meu pai pediu para eu fazer outra coisa. Se você realmente entendesse o bem que foi feito a você, você não teria essa dissonância, você não teria essa angústia de querer fazer o que o teu pai pediu. Assim também com a Hashem. Se a gente realmente entendesse o bem que acontece, que a Hashem deu para a gente, esse sentimento enquanto a pessoa vive sem entender isso, a Karata Tov pode ser muito maléfica para ele, porque ele quer sempre fazer uma coisa, mas é malassot. Ele é perseguido pela obrigação de gratidão frente a Hashem. E ele sente a vida toda que ele tem que desperdiçar a sua vida e que ele está jogando a sua vida fora e que ele poderia estar fazendo outras coisas, mas tem aqui uma força maior que eu devo a ela e por isso eu preciso servir ela. E aí a ligação dele com Hashem, apesar de ele fazer talvez todas as mitzvot, cada mitzvah que ele faz, às vezes pode ser que ele se distancia de Hashem em vez de se aproximar, porque o seu interior está cada vez mais longe. Ele se sente cada vez mais afastado, cada vez menos querido frente a Hashem. Isso não é a Karata Tov que o Meslat Shalim está falando. Não é sobre isso que a gente está falando. Eu acho que a pessoa, às vezes, tem que usar um tziur, tem que usar uma imagem que a gente tem na nossa vida, e tentar ver se ela é relevante frente a Hashem, e aí a pessoa entende. Pensa numa pessoa dessas, que que te deu o teu primeiro emprego, quando ninguém queria te dar um emprego. Pensa na pessoa sabe, um professor que te ajudou a evoluir na vida. Um amigo que às vezes foi lá e te deu um tapa. Falou, cara, acorda, você está indo pro precipício. Depende qual. Depende do tamanho do favor. Tem favores que as pessoas... Eu lembro, eu encontrei... Meu avô morava...
nasceu na Romênia, depois da guerra eles foram na Áustria, e depois da Áustria eles moraram na Bélgica, meu avô materno. E quando eu cheguei na Yeshiva, eu conheci um amigo belga, que o pai dele conhecia o meu avô. Aí uma vez eu estava com o pai dele, eu falei, olha, eu sou neto do seu Simcha Weinberger. Então ele falou, até hoje eu lembro do seu avô. Eu falei por quê? Ele falou, quando eu estava na Bélgica, ele me deu o meu primeiro emprego. Ele me dava, e não porque ele precisava, ele me dava para pegar um caminhão, ia lá na fronteira, toda a mercadoria que ficou presa, ia lá atrás e tal, e ele pagava, ele me deixava vender essa mercadoria, e não porque ele precisava de alguma coisa, para me ajudar. Isso foi, meu avô já tinha falecido quando eu conheci essa pessoa, foi 50 anos depois, talvez 40 anos depois, ele ainda lembrava isso, porque tem favores, tem bens que você não esquece, que você nunca, coisas que realmente são cruciais na vida, e se essa pessoa continua sempre te fazendo bem, de forma constante, ainda mais você, e de novo, não pode ser algo angustiante, não pode ser algo que leva a pessoa a se sentir perseguida. Muito pelo contrário, se você está se sentindo perseguido, alguma coisa no teu entendimento está errada. Alguma coisa na tua compreensão dessa relação entre você e Hashem está errada, não está certa. Constantemente. Né? Constantemente. O segundo problema é o que a gente acha que Hashem deve para a gente alguma coisa. Esse é o outro problema. Isso que o Message fala. Não existe uma pessoa em qualquer situação que seja, imani mashir, pobre ou rico, imbari ou cholé, saudável ou doente, que ele não vai ver maravilhas e bondades e bens que Hashem dá para ele mesmo na sua situação. Que a Ashir ve'abarik varuchayav leitbarach aloshro ve'albriuto, a pessoa que ela tem parnassá, que ela é rica, que ela tem saúde, óbvio que ele tem que agradecer a Hashem pela sua saúde, pela sua parnassá. Ve'ani chayav lo she'afilu be'yom mamtzi lo parnassato. Por outro lado, o pobre, ele tem que entender que mesmo na situação tão precária que ele está, no final das contas, Hashem dá para ele a parnassá, ele continua vivendo. Ele tem do que viver. Derech nes upele, de formas incríveis e não... Ele não deixa essa pessoa morrer de fome. E a pessoa doente, pelo fato de que Hashem ainda segura ele, mantém ele vivo, apesar das suas doenças, apesar dos seus experimentos. Não deixa essa pessoa falecer. Até que não existe uma pessoa que, quando ele parar para pensar, ele não vai se sentir que ele tem uma obrigação moral frente a Hashem. Agora, a pessoa, normalmente, quando ele lê isso, ele fala, tá bom, mas você me deu a doença também. É legal eu agradecer você pelo que eu consegui, mas você me deu a pobreza, então é bom que você me dá o que comer, mas eu podia não ser pobre. É, na verdade, o que o Bernardo falou antes, né? A gente sempre fala, sempre podia ser melhor. Eu não precisava estar nessa situação precária. Então, para isso, a pessoa, de novo, a pessoa tem que ser... o que o Message fala aqui, ele não explica, porque não é o tema dele, mas é baseado numa ideia, numa compreensão anterior de que Tov Hashem lakol velachamav al kol maasav. Hashem, ele é bom para todos, ele é piedoso com todos os seres que ele criou. Então, se existe alguma coisa má que acontece a mim, é porque isso é muito justificado. Qual a justificação? Tem vários tipos de justificação. Às vezes a pessoa, esses issurim, essas doenças, no meu olho é mau. E Yov, no Sefer de Jó, ele fala sobre esse assunto. O livro todo fala sobre sofrimentos das pessoas. A gente acha que a gente inventou as perguntas. Isso é o... A gente acha que um dia uma pessoa ela passa a vida e ela vai evoluindo na vida, vai amadurecendo, e surgem todo tipo de questionamentos, todo tipo de perguntas, todo tipo de contradição, e a pessoa se revolta com essas contradições porque ele acha que ele foi o primeiro a pensar nisso e até hoje estava todo mundo enganando ele. Toda essa guia de Isurim, de sofrimento na Torá, tem um livro no Tanakh sobre isso. Quer dizer, não é que o teu problema não é, você não é o único. Talvez isso é um pouco confortante. Você não é o único que passa dificuldades na vida. E Yov passou muitas dificuldades na vida, e sobre ele foi escrito um livro que trata
de como a pessoa tem que se relacionar aos sofrimentos e às dificuldades e as faltas, óbvio. Então aqui, Chas v'Shalom, desmerecendo o sofrimento de ninguém, a amargura de ninguém. Tem realmente sofrimentos muito grandes na vida, às vezes. Mas quem lê o livro de Iov, vê o que ele perdeu, depois você me disse sobre alguma coisa para reclamar. Mas isso é parte do mundo, quando a gente analisa isso de uma forma intelectual, isso é parte do mundo de Hashem. Mas eu estava falando isso sobre o que o Bernardo falou, que a base do livro de Iov é que a pessoa tem que ser sincera no seu relacionamento com Hashem. Às vezes a pessoa, por overdose de religiosidade, ele falsifica a relação dele com Hashem. Ele falsifica o kesher dele com Hashem, a ligação dele com Hashem. Ele fala, não sei. E em vez de ele estar ignorando o que Hashem está pedindo dele, às vezes a pessoa tem Isurim, e a pessoa ele não consegue lidar com o fato de que Hashem está fazendo ele sofrer, e não para pensar por que esses sofrimentos vêm. Ele não faz Heshbon HaNefesh por causa disso. E aí o que acontece é muito pior. Que os sofrimentos, no final das contas, em vez de trazer ele mais próximo de Hashem, que esse é o objetivo do sofrimento, fazer com que a pessoa se desperte, o sofrimento afasta a pessoa. E ele foi castigado em dobro. Não só que ele teve o sofrimento, como o sofrimento levou ele mais longe de Hashem ainda do que ele estava antes. Isso é quem lê o livro de Iov, é muito difícil. Talvez não, com certeza é o livro mais difícil do Tanakh nas palavras. Ele é mais difícil que Teilim, para vocês entenderem. Teilim já é difícil de entender, Iov é mais difícil ainda. Mas Iov, o grande argumento dele é que ele não entende porque todos esses sofrimentos. Ele fala, eu fiz Heshbon HaNefesh, eu procurei a Haverá, eu não encontrei. Então o que Hashem quer de mim? Será que Hashem quer que eu me afaste dele? O que ele quer de mim? Depois, no final do livro, ele entende que o sofrimento, às vezes, pelo fato da pessoa, ele próprio leva a pessoa, sem a pessoa ter feito algo ruim. O fato da pessoa saber ficar em silêncio, saber receber, saber entender que existe uma realidade maior do que ele, que a emuná que ele desenvolve nessa época de sofrimentos, ela própria leva a pessoa. Ela própria leva a pessoa num nível que, sem os sofrimentos, talvez ele não chegaria. A própria Sugiá, o Message Sharim aqui, não trata de por que vem cada falta. Tem uma Gemara em Masechet Brachot. A Gemara fala que os sentimentos Isurim vêm para a pessoa, são para a carne, são para a pessoa como o sal para a carne. Qual a função do sal para a carne? O que o sal faz na carne? Ele tira o gosto. Ele não dá o gosto. Ele faz com que ele consegue extrair o gosto que tem na carne que sem o sal não sairia. Às vezes a pessoa passa dificuldades na vida e às vezes não é uma dificuldade pessoal minha, talvez não sou eu, a conta não é comigo, a conta é com a Am Israel, a conta é com uma comunidade toda, a gente nunca, é difícil de saber quase impossível de saber exatamente qual é a conta, mas veio os Isurim, eles extraem da pessoa lados e aspectos e formas que aproximam ele do bem, aproximam ele da verdade, trazem ele, fazem com que ele evolua. Ele realça, ele extrai frente a quem está comendo. Ele realça, coisas que sem o sal você nunca conseguiria chegar lá. Assim também os Isurim, muitas vezes. Mas, de novo, eu não estou entrando aqui, a gente, primeiro não dá para julgar uma pessoa que passa por Isurim. Mas cada pessoa frente a si mesmo, ele tem que entender o motivo que a gente não agradece a Hashem por tudo que acontece por nós, é porque a gente fala, olha, você que causou a falta, Hashem vira para você e fala, olha, não fui eu não, foi você. Ou fui eu, mas eu tenho um ótimo motivo para isso acontecer. E mesmo assim, mesmo quando tem uma necessidade de trazer algo que não é bom para a pessoa, Hashem não bate com duas mãos. Mesmo assim, existe um cuidado especial. É como um pai que ele precisa, às vezes, castigar um filho. Um pai, às vezes, que sente que a situação é que tem que... Mesmo assim, ele faz isso de uma forma que a pessoa consiga aguentar. Ou que a pessoa consiga evoluir. Ou onde não é necessário, ele economiza a dor. Você vê, muitas vezes você para e pensa, conhece pessoas que realmente sofreram na vida. Às vezes, eles são as pessoas com mais emuná que tem. É um negócio que você para e pensa, não. Mas eles conseguem ver a Kadosh Baruch Hu, fala que eles conseguem ver a Kadosh Baruch Hu nos detalhes,
sabe, apesar de tudo que aconteceu, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente teve, mesmo assim, lá no Hashem me ajudou para eu conseguir me manter, mesmo nessa época tão difícil, Hashem me ajudou para eu conseguir sobreviver a essa doença. E mesmo quando a pessoa não sobrevive, ele vive com essa emuná, ele entende que no final das contas mesmo isso é bom. Ele desenvolve esse kesher, essa relação com Hashem. Fala o Ramchal, partindo desse ponto, partindo dessa compreensão, partindo desse ponto de partida de que o mal, ele não é mal bem, que Tov Hashem lakor, que Hashem está lá, ele dá todo bem, e se acontece alguma coisa ruim, alguma coisa que eu não consigo entender, e bem tem coisas difíceis na vida, não estou, Chas v'Shalom, menosprezando, é porque é necessário, é porque isso é justo, é porque, e aí a pessoa vai falar, não, mas da mesma forma que eu criei o mal, eu também mereço o bem. Se você acha que você merece o bem, Avraham Avinu não achou que ele merecia. Primeiro, o bem de você existir, ninguém é merecedor da sua própria existência. A existência da pessoa ela é anterior a qualquer capacidade. Tudo que, se a pessoa parar para pensar, tudo que a gente pode fazer por merecer, tudo que a pessoa pode fazer por merecer, é só dentro dessa misguera, é só dentro desse frame que chama-se a vida. E quem te deu a vida? Quem te deu a existência? Mas quem te deu a vida para você ter a oportunidade de fazer por merecer? Tudo que você fizer por merecer é baseado, tem como base o fato de você existir. E essa oportunidade que a Hashem te deu de fazer por merecer, sobre ela você nunca vai... Só tem uma situação onde a pessoa pode fazer por merecer, que é a situação de Mesirut Nefesh. Isso é Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu é a pessoa que ele fez por merecer a sua própria existência. Por quê? Porque ele pagou com sua própria existência. Ele falou, eu devolvo a minha própria existência a Hashem. Eu estou disposto a dar... Aí ele faz por merecer sua própria existência. Ele conseguiu pagar com essa moeda. Mas são níveis que, Bezat Hashem, espero que ninguém chegue tem que ter essa Mesirut Nefesh durante a vida. A pessoa tem que viver com Mesirut Nefesh. Não precisa... Que a gente não precise pagar e morrer por Mesirut Nefesh. Mas a pessoa para e pensa, ele fala, olha, Zelom Muvan Meilav, eu não precisava estar aqui. Eu não precisava ter tudo o que eu tenho. Eu não precisava viver a vida que eu vivo. E a pessoa, quando ela entende que Hashem deu para ele todos esses bens, todos esses pontos de luz, e mesmo nas horas de dificuldades, a gente não está falando aqui, Hashem, a pessoa que ela tem que agradecer e falar, Hashem, obrigado pela minha doença. É muito difícil, e na Torá a gente não vê que tem essa exigência, muito pelo contrário. A brachá que a gente faz por coisas ruins não é a Tov Ameitiv, não é Shechian. A gente fala da Yana Emet, a gente reconhece que é justo, que é verdadeiro, que não tem ninguém me perseguindo aqui. Mas eu não me reconheço, mas eu não agradeço. O que eu sim posso agradecer são os pontos de luz que tem mesmo na escuridão. Isso sim são motivos de agradecimento. Então, apesar de Hashem ser da Yana Emet, e de tudo que ele faz comigo é justo, mesmo assim, ele ainda é misericordioso, ele ainda me ajuda, ele ainda me trata, ele ainda... Se a pessoa parar e pensar dessa forma, dessa vida, com certeza ele vai se sentir como ele tem uma obrigação, de novo, não é uma obrigação imposta, é uma obrigação interna, uma obrigação moral de estar conectado com a Kadosh Baruch Hu, de fazer a vontade de Hashem. Tudo isso a gente trouxe como um incentivo para a pessoa deixar de ser preguiçosa e sair do lugar. Vamos tentar terminar. ובהסתכלו בטובות האלה שהוא מקבל ממנו ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו כמו שכתבתי למעלה. Quando a pessoa parar e pensar sobre esses bens que ele recebe de Hashem, com certeza ele vai se despertar para ser ágil e para ser leve na Avodat Hashem, no trabalho divino dele, כמו שכתבתי למעלה, como eu escrevi acima anteriormente. כל שכן אם מתבונן היות כל טובו תלוי בידו יתברך. Ainda mais quando a pessoa entende que todos os seus bens, tudo o que ele tem, todo o seu sucesso depende de Hashem. E tudo que ele precisa, e tudo que ele é dependente, vem de Hashem e não de outro. Obviamente, de novo, tem que sempre entender isso de uma forma correta. O Messias não está falando aqui que a pessoa precisa bajular Hashem. Não é disso que tem. A pessoa fala, tudo o meu bem depende de Hashem, então eu preciso servir ele para eu receber. Isso é uma relação muito pobre, para não dizer falsa e ruim, frente a Hashem. Não é esse o ponto que, você depende dele, então, por favor, faça o que você precisa fazer, porque sem isso
tem aqui um ditador que não vai te dar a sua merenda hoje. A pessoa que entende a relação dele com Hashem dessa forma é muito triste, é muito problemática. Mas quando a pessoa entende que tudo o que ele tem, tudo o que ele necessita da vida não tem outra fonte que não seja Hashem, ele já entende que ele não tem para que todos os seus esforços, dentro da misguera do mundo, obviamente. Não está falando que a pessoa não precisa trabalhar. O que é que a pessoa trabalhe? Não estamos falando aqui de não fazer a sua parte. Mas, no final das contas, a pessoa entende que o meu sucesso, o meu bem, o meu função da minha proximidade com Hashem. Quanto mais próximo eu estou de Hashem, mais próximo eu estou de ser bom para mim, de ter sucesso pessoal, de ser feliz, de ser... Essa é a ligação que a pessoa tem que ter. A pessoa entende que todos os seus bens vêm de Hashem, a Kavaná, não é que, então eu estou dependendo dele, então deixa eu lá pagar, que em hebraico se fala masfatayim, pagar o imposto dos lábios. Falar para ele, olha, você é muito legal, muito bonzinho, posso receber minha mesada agora, pai? Não é assim, Shalom. Quando a pessoa entende que tudo que ele veio, todo o bem que ele tem, então ele entende que onde está o sucesso verdadeiro, onde está o bem verdadeiro, onde está a tzlachá, qual é realmente a fonte da tzlachá. Primeiro, ele para de se apoiar em todo tipo de teorias e todo tipo de pessoas, que ele acha que de lá vai vir a salvação dele e o sucesso dele. E depois ele entende como essa relação dele com Hashem é benéfica. Como a relação dele com Hashem é algo que é bom para ele. Com certeza, quando a pessoa entender, se conscientizar disso, ele não vai ter nenhuma preguiça à frente na sua relação com Hashem, porque esse é o ponto mais central da minha vida. É de lá que vem todo o meu ser, toda a minha razão de ser, e toda a minha tzlachá, todo o meu sucesso, e toda a minha autorrealização, vem exatamente desse ponto, da minha relação com Hashem. Vamos tentar só terminar o Perek para poder pensar a semana que vem começar o Perek seguinte. Quem parar e pensar vai entender que eu coloquei aqui os três níveis que a gente falou sobre eles na Zeirut, na cautela. O ponto central, tanto da Zrizut quanto da Zeirut, seja da cautela da pessoa deixar de fazer coisas negativas, ou da Zrizut, que é a agilidade e a força, a empolgação, da pessoa sem criar coisas positivas, é um ponto só, é um centro só. E um se aprende do outro, porque no final das contas, essas duas midot, elas são derivadas da consciência da pessoa, da importância da Avodat Hashem, da importância da relação dele com Hashem, da importância de cada uma de suas ações, seja deixar de fazer ações erradas, quanto fazer as ações certas, o que isso traz, e quanto isso é central, e quanto isso é importante, quando isso é significativo, isso que faz com que ele, de um lado, se afaste do mal, e de outro lado, queira sempre perseguir o bom. As pessoas mais envolvidas, ou talvez o lado mais desenvolvido da própria pessoa, o seu lado mais intelectual, ele vai entender, ele vai se despertar quando ele se conscientizar da sua obrigação, que nem a gente falou, quando a pessoa entende qual é a obrigação que ele tem, a obrigação moral dele frente a Hashem, a todo o bem que ele faz a ele. Então, ele automaticamente se conscientiza quando ele também entende o valor das suas ações. O valor próprio, não porque eu vou ganhar ou deixar de ganhar isso. Quando você sente gratidão frente a uma pessoa, a conta não é o que eu vou ganhar de expressar minha gratidão. Isso é uma conta muito medíocre, muito baixa. A pessoa entende sozinha que ele tem uma obrigação frente a um benfeitor. E a pessoa mais baixa, quando a pessoa entende qual é a verdade, e que o kavod verdadeiro, e o status verdadeiro, e o patamar verdadeiro não é medido de acordo com os parâmetros falsos do Olam Hazé, e sim de acordo com os parâmetros verdadeiros do Olam Haba, que nem a gente explicou lá atrás nas Zeirut, não dá agora para voltar por tudo. A pessoa, imagina o desespero e a vergonha de alguém que vê, estava na tua mão, estava na tua frente, estava debaixo do teu nariz. Você poderia ter conseguido conquistado um nível muito maior, um patamar muito maior, e você desperdiçou essa oportunidade.
Por quê? Porque você foi jogar Game Boy. Na verdade é assim. Se a gente realmente souber. Você tinha aqui um negócio para ganhar $1 milhão, e você, em vez disso, você foi jogar sinuca. Tá bom? Quer dizer, a hora que você cair na real, você vai... Imagina o desespero que a pessoa vai ter. ולהמון מצד העולם הזה וצרכיו, כעניין שפרש שם למעלה. E no amor, no lado mais simples, o mais imediato, que é o prazer e a necessidade e o bom, que a pessoa entende que quando eu estou próximo de Hashem, aí eu tenho bem, aí eu tenho prazer, aí eu me sinto equilibrado, e quando eu estou longe, vem o sofrimento. Então, Bezat Hashem, a gente terminou aqui Perek Het, são assuntos compridos. Cada um desses assuntos dá para fazer um só sobre eles, mas a gente tentou, Bezat Hashem, semana que vem, a gente começa Perek Het.